A paz do Senhor Jesus Cristo, amado e queridos irmãos. Estamos aqui porque você gostou do conteúdo, gostou do início da minha história, né? E agora nós vamos estar falando a segunda parte do meu testemunho. Mas antes, já compartilha aí com um amigo, já curte, faz alguma coisa aí para ajudar, amém? Deus abençoa. Amados, como eu disse no vídeo anterior, né? Eu sou nascido de 1990, sou casado com a Daniela Alessandra dos Santos, minha esposa amada, querida, missionária, consagrada ao Senhor. Meus filhos, primogênita, Jennifer Alessandra dos Santos e meu caçula, meu segundo filho, Samuel dos Santos. Amém? Falando dessa forma, estamos aqui em quadro. E vou falar uma coisa para vocês, nós já passamos por tanta coisa. Eita Deus! Vou começar lá no meu passado, tá ok? Para dar seguimento até onde nós estamos aqui, para vocês conhecerem um pouco da minha história, um pouco de quem é o Pastor Mike. Às vezes as pessoas veem o Pastor Mike, não sabem o que o Pastor Mike já passou. Quando eu fui consagrado ao presbitério, com meus 18 anos de idade, foi me dada a incumbência de cuidar da igreja. E ali eu e minha esposa novinho, eu com 18, ela com 16 anos. Não foi fácil não, foi não. Nós pegamos a obra em Costa Machado para cuidar. A igreja tinha, naquela época, eu lembro do meu pai, da minha avó Jovenira, essa guerreira, a irmã Jéssica, me lembro, finada da irmã Lena, e o seu Dionísio, todo mundo conhece como seu irmão negro. Eram esses que estavam ali na igreja. Então, quando faltava um ou outro, a igreja ficava vazia. Houve cultos em que eu entrei na igreja só, ajoelhei, me levantei e falei: Jesus, vou pregar para quem? Ó Senhor, eu quero, Senhor da glória, me entregar a obra e começar a ser só crente, Jesus, porque eu estou na igreja sozinho. Eu estou falando isso aqui, quem sabe eu esteja falando para alguém que queira desistir de alguma coisa que Deus pôs na tua mão. Eu não sei o que Deus colocou nas tuas mãos, mas o meu testemunho pode lhe ajudar. Quando o pastor Eliseu profetizou, lembra que eu falei no vídeo anterior? Se você não assistiu, volta lá no vídeo anterior, escuta lá, curte e comenta também, amém? Naquele dia ele ajoelhou, ele orou e o Senhor tomou a boca dele. E uma coisa que ele disse, ele declarou com a boca dele, uma coisa que marcou a minha vida. Ele disse: você será pastor, pastor de pastores, príncipe de príncipe e profeta, mas de um ministério que nem nasceu, mas já nasceu no coração de Deus. Deus não é endereço, irmãos. Naquela época eu estava em um outro ministério, não vou falar o nome que não é adequado, não é correto, seria no mínimo assim algo chato, né? Não convém. Então, prossigamos. E na época eu falei na minha mente, tá? Eu vou nada, minha família está aqui, meus amigos estão aqui. E aí o pastor Eliseu, ele falou: para que tu saiba que é Deus que está falando contigo, não será nem tua família e nem os teus amigos que vai te segurar nesta igreja. Eu sou Deus, eu é quem vou te tirar. Deus criou sua forma, seu jeito, seu método, e saí de lá, entrei no ministério, cujo qual meu pastor Oswaldino, cujo qual todo mundo conhece por Valdo, passou a me instruir, me orientar, cuidar de mim, e hoje estamos aqui. Deixa eu falar para você, eu quis desistir, mas toda vez que eu queria desistir, Deus levantava alguém com um testemunho como esse para me mostrar que eu estava no caminho certo. Quando não era um testemunho, era uma revelação. Quando não era uma revelação, era uma pregação, onde na pregação alguém estimulava e falava: Deus está mandando eu dizer para alguém, não desista, prossiga no caminho que você está. E todas as vezes que isso acontecia, eu falava: mas meu Deus, olha o que eu estou fazendo. E houve situações de Deus falar assim: eu estou te lapidando.
eu estou trabalhando em você, eu estou operando. E eu fui pegando isso para mim, e com isso Deus foi me dando graça. Aconteceu algumas coisas cujo qual alguns vão acreditar, outros vão desacreditar, mas deixa eu falar uma coisa para você, para o vídeo não ficar muito extenso e nós prosseguir e nós poder parar, tá? Teve uma ocasião na minha vida que a situação estava tão feia que eu saía para visitar, convidar as pessoas, Deus me usando com cura, Deus me usando com libertação, e a igreja vazia, sempre 4 pessoas, 6 pessoas, 8 pessoas, quando muito 12 pessoas, e eu ali remando, e eu ajoelhei, e eu passei um mês inteiro indo só eu e minha esposa. Alguns irmãos adoeceram, outros foram embora por causa de emprego, não tinha emprego aqui na cidade, em Costa Machado, onde eu comecei. E eu vou falar uma coisa para você, tá? Quem sabe você não acredita, mas se eu estiver mentindo aqui, não tem nem sentido eu estar com a Bíblia aberta, porque eu sirvo o Senhor que é dono da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então, se eu quero subir para o céu, não vai dar para ser com engano, né? Não dá para ser com engano. Então, às vezes você não acredita, mas eu de joelho no púlpito de contrapiso. O nosso púlpito na época, doado pela minha avó, era um malão velhinho, e a Santa Ceia em cima do púlpito, e minha Bíblia lá em cima, e eu de joelho chorando, uma cadeira de madeira, e eu chorando, falei: Senhor, não dá não, olha aí, eu evangelizei, eu fiz minha parte, eu orei, cadê as almas? E chorando. De repente, do meu lado direito apareceu uma luz. Eu confesso aos irmãos que quando apareceu aquela luz, eu imaginei que era uma criança que tinha chegado com algum daqueles faroletinhos de brincadeira, e quando eu virei para olhar, não era uma criança, era um anjo. E essa parte desse testemunho eu gostaria que você prestasse muita atenção. Ele era vestido de luz, até os punhos, pescoço, e era uma coisa extraordinária. Sobre a mão dele eu vinha uma espada, a moldura da espada muito bonita, só que o fio não era ferro, era fogo, era totalmente diferente. Ali, quando eu vi essa visão, por volta de 2011, tá? 2010, 2011, já tinha sido consagrado pastor em 2010, e a situação só ficando cada vez pior, o negócio não foi fácil não, mas eu louvo a Deus que Deus sustentou. Aquele anjo, ele guardou aquela espada dentro daquele grande brilho, e ele mexia na Santa Ceia com muito zelo, muito carinho. É como se ele errasse ali, a existência dele não tivesse sentido. O negócio era muito sério, e ele mexia ali com todo aquele amor, com todo aquele carinho. Quando ele se endireitou, ele falou comigo. Foi uma coisa assim estranha até de se dizer, porque ele falou comigo, mas a boca dele não mexeu, mas eu ouvi claramente. E ele falou uma frase e não deu tempo de eu pensar. Eu não sei, até hoje eu não sei explicar para você que vai me escutar aqui pela primeira vez, se foi meu espírito, se foi o Espírito Santo de Deus. Eu sei que minha mente humana não foi, porque ele falou assim: pede o que quiseres e lhe será concedido. Foi a frase dele. E a minha foi imediatamente quando acabou a frase dele: quero ser o verdadeiro adorador. Só isso. Ele pegou e enfiou a mão dentro daquele brilho, tirou uma cumbuca de prata na sua mão e me mostrou umas bolinhas, umas biroquinhas. Ele disse: você vê? Eu disse: vejo. Ele disse: são as tuas lágrimas. E essa frase vai ao altar de Deus. E ele imediatamente guardou e ele desapareceu. Naquela época, a minha avó Jovenira, ela estava na porta entrando na igreja, ela teve a visão, só que ela viu muito rápido. Ela disse: Maicon, eu vi um homem de luz no altar, mas quando eu fui para prestar atenção na visão que eu estava tendo,
né? O seu pai foi me cumprimentar com a paz do Senhor e quando eu virei para ver, não pude ver, porque já tinha desaparecido. E aí eu peguei e contei para ela o que eu estou contando para vocês. Isso é lindo, não é? Me deu força, mas não foi fácil. Se você está gostando do testemunho da minha vida, curte, compartilha, deixa aí, pastor, gostei, conta mais, tem mais coisa para me contar para você. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Até a próxima, com a permissão de Deus.